Pois, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, meu povo. Bom dia para você, Rita, Juliana, sejam bem-vindos nessa manhã de live. Para você que está comigo aqui no ao vivo e para você que vai entrar pelo YouTube, sejam muito bem-vindos, tá? Falamos aqui sobre libertação, cura, batalha espiritual, falamos sobre jejum. Então essa é uma live para você aprender, para você transformar a sua vida a partir do conhecimento. Porque o meu povo tem perecido, tem sido destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então aqui eu trago conhecimento de Bíblia, de libertação, experiências ministeriais, pastorais, para edificar a sua vida, tá? Estamos felizes, Tani, seja bem-vinda. Eita glória, Juliana, Isabela, bem-vinda, bem-vindos para você também, todos aqui. Essa segunda-feira, maravilhosa aí, de friozinho, mas tá bom. Tivemos muito tempo de calor, agora estamos no friozinho. Oi, Sheila, bem-vinda. Glória a Deus. Nada mais. Quem esteve conosco aí na imersão, fizemos uma imersão de cura interior. É simples, mas foi profundo, Chegou para mim alguns testemunhos que as pessoas mandam para mim pelo áudio, muito bom saber que Deus falou com você, porque o conhecimento trouxe, a visão abriu, é sempre assim. Por isso que uma das advertências de Deus, que está lá em Oséias, porque os profetas, os sacerdotes, pararam de ensinar o povo, deixaram de ensinar. E aí é quando Deus fala assim, o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. E vocês, sacerdotes, então assim, precisamos ensinar, porque a cura vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não podemos ignorar, o poder de Deus. Marli, seja bem-vinda também. Vamos que vamos. Estamos aí numa série de palavras e estamos ensinando, sobre libertação. E hoje nós vamos falar sobre sintomas de maldição. Nós vamos começar a falar sobre isso, porque o tema aqui é libertação, Então a gente precisa falar um pouco sobre os sintomas para você se identificar aí na sua linhagem, na sua família. Lá em Oséias, no capítulo 4, vou ler aqui para vocês um texto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, você que está aqui comigo no ao vivo. Marília Ferreira, seja bem-vinda, Marília. E para você que está no YouTube. Lá em Oséias, no capítulo 4, fala assim, Deus acusa o sacerdote. Todavia, que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçaram de dia e os profetas juntamente com vocês, os falsos profetas. Tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês, que é Israel, O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem
o conhecimento, também eu o rejeitarei. Porque não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Olha, entendeu? Ele fala assim, ó, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Ou seja, por não estarem falando, por não estarem orientando, por não estar falando para o povo sobre o pecado, está aumentando. Tanto mais contra mim pecaram, e mudarei a sua honra em vergonha. Alimente-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, os castigarei pela sua conduta, e lhes darei o que merece por seus atos. Então, enquanto líderes, né? Enquanto discípulos de Jesus, nós precisamos falar da palavra de Deus, né? Porque esse é o mandamento do Senhor: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Amém? Bom dia, Ana, bom dia. Então, aqui a gente fala muito sobre libertação, cura. A gente traz uma palavra rema, uma palavra que vem do coração de Deus para despertar a sua vida. Porque no final do dia, né, no final das contas, o que vai ficar, o que vai valer, né, o que vai ter um valor para você não vai ser dinheiro somente. É isso aqui, ó. O quanto você é instruído no conhecimento, né, da verdade, da verdade. Então vamos falar aqui sobre essa palavra que é a verdade. Deixa eu orar mais uma vez, melhor, deixa eu orar por vocês, né? Pai, no nome de Jesus, já oro nessa hora, entregando, Senhor, essa live nas tuas mãos, entregando, Senhor, esse instrumento, Senhor, esse aparelho, e todos que estão comigo aqui conectados. Agora aqui no ao vivo, aqueles que vão entrar pelo YouTube e que vão estar assistindo essa live, eu já te peço, Senhor, que só alcança, Senhor, alcança cada um aqui, e que a palavra, as mensagens que forem faladas aqui, Senhor, façam, Senhor, morada, façam, Senhor, transformação, traga, Senhor, respostas, em nome de Jesus, Pai. Eu já guardo, já peço que o Senhor guarde a vida dele, a vida dela, a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Ana. Bom dia a todos vocês. Eliane. Tereza. Então, vamos lá. Você que está entrando agora, nós vamos falar sobre sintomas de maldição. Quem quer participar, né? Algumas pessoas perguntam quem quer participar da imersão. E você, é da imersão de cura interior, que nós falamos sobre restaurando os corações feridos. Na minha bio, e no meu stories aqui, eu deixei um link, tá? Mas eu vou deixar na bio. Se você está entrando hoje é dia 25/3, eu vou deixar ela na promoção, tá, gente? Lá na plataforma, já tá na promoção lá. O valor só vai aumentar amanhã, tá bom? Então você ainda pode adquirir, ser abençoado, transformado pelo que nós vivemos ali. Falamos sobre 5 feridas, e as feridas, eu estava escutando um psiquiatra, né? Até mandei um link pro pessoal aqui no grupo. Se você ainda não viu, você que está no grupo, veja. É um psiquiatra cristão. Então ele estava falando sobre justamente o que a gente conversou nesse dia, né? Sobre as feridas da alma e como o tratamento, como eu também falei lá. Então, assim, tá confirmando tudo aquilo que a gente conversou através da ciência, né? E uma das coisas que me chama a atenção, ele falou sobre o tratamento da ferida da alma, é a vontade. Não fica escravo da sua vontade. Vai atrás de um bom conselheiro, um orientador, né? Ou um psicólogo, porque você precisa falar, você precisa conversar, né? Se não tratar, vai continuar doente, porque o remédio não vai fazer efeito
Porque o espinho está na carne. Entendeu? Você pode tomar antibiótico quando tem um espinho na carne. Você pode tomar antibiótico, né? Vai desinflamar um pouquinho? Vai. Mas vai voltar novamente, porque o espinho está lá. Então, o espinho precisa ser arrancado. E como que a gente arranca? Através do falar. E a Bíblia já fala isso há muito tempo, né? Então, aqui no meu canal, aqui na minha bio, você pode também entrar em contato no direct para poder a gente conversar e você adquirir esse material e essa aula, né, que a gente deu, instrução, falando sobre tratamento, como você resolver esse problema. E também aqui no meu direct você pode entrar em contato para poder você falar sobre mentoria, né, aconselhamento na libertação. Amém? Vamos lá. Sintomas comuns da existência de maldição. Nós não devemos menosprezar o poder destrutivo do pecado. Pecado e iniquidade não redimido pelo sacrifício de Jesus, seja em relação a nós mesmos, né? Ou a nossa descendência, a nossa ascendência, impõe um jugo de maldição. Ou seja, os nossos antepassados, né, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Sempre foi assim, né? E aí, quando Daniel, Esdra, Neemias, eles entram em oração. Onde está isso, irmã Thalita? No capítulo 9 de Daniel, de Esdra, de Neemias, no capítulo 9 deles, você vai ver uma oração que eles fazem de arrependimento de pecado. E eles colocam o nome deles, né? Nós pecamos contra o Senhor. Nós e os nossos antepassados. Então, eles estão sempre entendendo que existe uma consequência que vai passando, né, de geração em geração. Então, seja em relação a nós ou às nossas ascendências, né, impõe um jugo de maldição que podem facilmente ser identificadas. Para esclarecer bem esse ponto, nós vamos falar aqui para vocês, né, a presença, né, de algumas portas de perseguição abertas sobre a vida de uma pessoa. Então, tem muitos sintomas, eu vou falar alguns assim mais relevantes agora para esse momento. Mas lá no meu Telegram tem um material, se você é novo por aqui, na minha bio você encontra um material lá no meu Telegram, que é uma comunidade da gente, Thalita Mendonça. Você toca lá e nós temos lá um PDF onde você vai identificar toda a maldição que você começar a lembrar. Você escreve lá e lá tem uma oração que você vai fazer, tá? E toda sexta-feira, 6h30, nós temos uma sala de oração, onde é uma sala de guerra. Sexta-feira, agora que passou, nós oramos sobre muitas heranças espirituais, né? Quem participou aqui? Foi tremendo, né? Então, nós estamos sempre fazendo oração de guerra todas as sexta-feiras, 6h30. Então, você vem para esse lugar. Como que eu entro, irmã Thalita, sexta-feira nessa sala? Entra no Telegram, porque no Telegram eu coloco o link lá. Minutos antes, nós colocamos o link lá e você entra na sala, que é a sala do Google Meet, tá bom? Então, a gente vai falar sobre uma aqui que tem a ver com doença. Por exemplo, enfermidades repetidas. Então, você identificou enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro. Tá bom, gente? Não tem um diagnóstico, o negócio tá meio assim, ninguém sabe dizer o que é. Especialmente se são de caráter hereditário, ou seja, você já identificou avô, tio, avó, a mãe, né? Alguns teólogos, eles fazem uma distinção entre doenças e enfermidades, tá? Sugerindo que a doença estão relacionadas a alguma disfunção ou contaminação biológica. Então, você pode ficar doente, né? Por questão biológica mesmo. Enquanto as enfermidades são provocadas por espíritos demoníacos. Então, doenças
E a Bíblia fala sobre doença e enfermidade. A gente vai ler aqui alguns textos. Aqui é muito importante o discernimento para não espiritualizar uma doença que tenha uma natureza orgânica e nem medicalizar uma enfermidade que tenha uma natureza espiritual, tá? Lógico que também pode haver uma combinação de doença e enfermidade numa mesma situação. Todos esses conceitos estão presentes na Bíblia. Então, vou ler aqui alguns versículos para você. Por exemplo, lá em Mateus 10:1 diz assim: e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Opa! Então o texto está falando para mim aqui que existe doença e enfermidade. Está onde, irmã Thalita? Mateus 10, capítulo 1. Então Jesus está deixando aqui claro que existe dois tipos, aquilo que a gente está conversando aqui. Muitas perseguições ou infestação demoníaca se dão através dos espíritos de enfermidade. Em alguns textos bíblicos, observa-se a presença desses três conceitos: doença, enfermidades e demônios, mostrando como eles podem se associar. Aí a gente vai falar aqui no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, né? Por Lucas ser um médico, né? Segundo alguns teólogos e estudiosos da Bíblia, sabe-se que Lucas, né, o escritor do Evangelho de Lucas, ele era médico. Por ele ser um médico, né, uma pessoa da área científica, também conhecia o caráter espiritual de algumas enfermidades. Então está escrito aqui em Lucas, vamos lá, 13:11. Melhor, Lucas 8 primeiro. Bem, como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Então, Lucas, no capítulo 8, 2, diz assim: bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, então ele está falando de espírito maligno, e de enfermidade, então, ou seja, o destino está diferente, né? Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, foi curada. E lá em Lucas 13:11 diz: estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então ele está falando de espírito de enfermidade, ele não está falando de uma doença patológica, está falando de enfermidade que é espiritual. Então, o que se enfrenta na prática, né, são vários males que se evidenciam estranhamente na vida das pessoas. Quando um diagnóstico médico claro fica totalmente invibializado, ou seja, não se tem, né? Às vezes tem pessoas que chegam no consultório médico, ele fala assim: eu não sei, né? Tô sentindo um negócio aqui dentro, um mal-estar. Aí o doutor fala: mas o que você tem feito? Não, eu tomo remédio, eu tomo tal isso, mas não sei explicar, um mal-estar, uma dor ali, uma dor aqui. E aí vai fazer toda a investigação, né? Porque tem que ser feito. E a pessoa ainda continua com aquilo ali. Aí o médico indica assim: vou te encaminhar psiquiatra. Aí você fala assim: por que psiquiatra? Né? Por quê? Porque o médico já percebeu que é uma questão psicológica. O médico. E aí você vai para o psiquiatra. O psiquiatra vai ouvir você, o que você está sentindo e tal. Aí ele, né, como profissional, vai fazer o quê? Vou passar remédio para você. Então o remédio, ele é um paliativo. Ele vai dar, é igual o espinho na carne, né? Se o espinho está lá dentro e você não viu, ele vai desinflamar um pouquinho, vai resolver pouca coisa. Mas quando você parar de tomar
aquele anti-inflamatório, ele vai voltar de novo, porque o espinho está lá dentro. E aí o psiquiatra vai falar assim, olha só, eu vou encaminhar você por um psicólogo, para você, né, fazer a parte terapêutica. Aí você vai. Aí quando você vai para o psicólogo vai começar a conversar com você, para você colocar para fora. Muita coisa vai ser resolvida ali. Mas vai chegar uma hora que está na tua alma, de uma forma tal, que aí é onde a gente fala que é aquele elo, né? Que é cortado, que é quebrado, que está no espírito, que só Jesus pode fazer. Só Jesus, através da oração, através da quebra, né, da maldição, Jesus pode entrar lá e curar. Então, quando Jesus chega aqui, ele fala assim, essa mulher que estava há 18 anos com um espírito de enfermidade na coluna dela, que ela andava encurvada há 18 anos olhando para o chão, e ela não poderia ser curada. Provavelmente já tinha passado por muitos médicos, né? Mas Jesus chega ali, coloca a mão sobre ela e aquela mulher endireita. Tá lá em Lucas 13, a partir do 11, você vai ver lá, tá? Então, alguns exemplos corriqueiros seriam casos de insônia crônica, por exemplo, sonolência exagerada, bloqueios mentais. Outros exemplos corriqueiros, por exemplo, desmaios, convulsões, alguns tipos de epilepsia, peso e dor na coluna, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontadas no corpo, alguns casos de doenças, né? Então, na verdade, os espíritos demoníacos, eles podem se alojar nas pessoas tomando a forma de qualquer tipo de enfermidade, como estava nessa mulher aqui, de Lucas 13, né? Desde um simples distúrbio na saúde até uma enfermidade fatal. O que caracteriza mesmo esse tipo de situação é a ausência de um diagnóstico médico, tá? Então, quando não tem um diagnóstico médico claro, quando tem, gente, é tratar, é resolver. Então, você vai em todas as possibilidades, vai ao médico, faz o tratamento, se for encaminhar para você tomar uma medicação, toma, porque vai regularizar, até mesmo para que você possa. Às vezes a pessoa está tão agitada, está tão desesperada, a alma dela está tão atribulada, ela precisa de algo patológico mesmo, para ela tomar, né? Que aí ela vai se acalmar, até para que ela possa ouvir a voz do Espírito Santo. Faça tudo ali, mas não teve um diagnóstico claro, né? Os espíritos imundos, né, espíritos demoníacos, eles podem se alojar nas pessoas tomando a forma de qualquer tipo de enfermidade. Desde um sinal simples, como eu falei aqui. O que caracteriza mesmo esse tipo de situação é a ausência de um diagnóstico médico. Quando não se tem um diagnóstico científico, provavelmente tem-se um diagnóstico espiritual, tá? Ou seja, a ausência de um diagnóstico científico aponta para a necessidade de um diagnóstico espiritual. Então, quando nós fizemos a nossa imersão, eu liberei, né? Você já recebe um mapeamento espiritual. Você recebe um mapeamento espiritual. E dentro desse mapeamento aqui, você vai começar a vir coisas que você vai olhar assim e vai falar assim, uau, eu tô sentindo isso aqui. É isso aqui mesmo. Entendeu? Então, olha a importância de a gente cuidar do espírito, da alma e do corpo. É muito importante. Então, no mapeamento, você vai identificar o conhecimento que está lá dentro da imersão. Vai trazer mais clareza ainda para você, porque também a gente disponibilizou todo um material, né, junto com o mapeamento, né? Você que está entrando agora, nós falamos lá no início, lemos aqui no capítulo 4 de Oséias, Deus fala sobre essa questão de não trazer o conhecimento. Então nós temos todo uma apostila para você. Você vai se conhecer os seus temperamentos, como eu coloquei aqui, ó. Tá muito rica essa apostila.
E vai ter uma oração no final lá, poderosa, que nós fizemos, destronando todas essas raízes, arrancando essas raízes. Então, está hoje, se você está entrando hoje, dia 25, até meia-noite hoje você vai poder adquirir por um valor bem pequeno, né? Para ser abençoado. Amém? Mas você também querendo falar comigo, Thalita? A senhora faz atendimento, mentoria, aconselhamento na libertação? Sim. Entra aqui no meu direct ou no meu suporte. Juliana tá aí? Se Juliana estiver aí, coloca aí. Entra aqui, entre em contato que a gente está fazendo a agenda agora para essa semana. E nós marcamos para atender você, tá bom? Ó, então aqui diz o seguinte, pra gente finalizar. Ou seja, a ausência de um diagnóstico científico aponta para a necessidade de um diagnóstico espiritual. Juliana tá aí, ó, suporte. Você pode também entrar em contato com ela, que ela me fala comigo, tá? Ou seja, a ausência, né, vai apontar para isso. Certa vez, vou contar aqui uma experiência do livro, que diz que certa vez, num seminário, né, uma moça procurou desesperadamente porque vinha acontecendo algo em sua família. A irmã mais velha dela, né, tinha contraído uma enfermidade bem estranha que a fez definhar totalmente. Foram usados todos os recursos médicos para descobrir o que ela tinha, porém sem sucesso. Depois de ficar inválida na cama, acabou falecendo. Estranhamente, ela havia dito que quando morresse, essa irmã, a enfermidade dela passaria para uma das irmãs. E foi exatamente o que ocorreu. Uma de suas irmãs foi acometida do mesmo mal e já estava à beira da morte. A enfermidade estava migrando de uma pessoa para outra. Obviamente, quando uma coisa assim acontece, é imprescindível uma investigação de caráter espiritual, tá? Então, pode ser uma doença congênita, né? No câncer, por exemplo, né? Também muitas pessoas na família vão passando de uma para outra. Mas o que eu quero dizer para vocês? Toda enfermidade, ela podem ser de ordem orgânica, né? Você vai lá, faz o tratamento e ela pode ser curada com o tratamento que Deus deu sabedoria ao homem para fazer. Então você tem que procurar um médico. Ela pode ser de ordem espiritual. Você vai procurar o Senhor Jesus através de uma pessoa que você conheça, de um líder espiritual, de um pastor, né? Sério, de um trabalho de libertação, de cura. Uma irmã que ore junto com você e declare cura sobre a sua vida, né? E você pode procurar um ministério, né, na área de libertação e cura. Porque muitas doenças estão estabelecidas na alma. Por traumas, por feridas, por raízes, né? Por tudo que a gente conversou dentro da imersão de cura interior. Então lá, diante disso, né? Você tem que lembrar o seguinte: olha, mapeia, conversa, vê como é que tá a família, né? Vê como é que foi a história, né, dos pais, da mãe, e declara sobre sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu reconheço essa maldição. Eu reconheço essa maldição diante da minha família, mas eu anulo. Eu cancelo. Eu rejeito. Você tem que verbalizar isso. E falar: eu rejeito isso na minha vida. A partir de hoje, até o dia de hoje, ela andou, sondou, né? Você fez o mapeamento. Mas eu não aceito. E vai atrás. Declara sobre a sua casa. É simples e é profundo. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Só que não é automático. Eu tenho que ir lá na cruz, como eu estou falando aqui com você, declarar com a minha boca e falar assim: Jesus, eu quero
tudo que o Senhor conquistou na cruz. O que for preciso fazer, eu vou atrás e vou buscar, e não aceito mais essa doença na minha linhagem, nem na minha vida, nem na vida dos meus filhos, nem netos, nem bisnetos. Pronto. Ó, a Fabiana falou aí, é um investimento maravilhoso. A Fabiana estava também conosco. Dói, mas é maravilhoso. Para tirar um espinho da carne, gente, não é... Quem já teve um espinho aqui na carne, né, literalmente, ou algo que perfurou, não dói. Mas não tem outra coisa. O psiquiatra falou, né, nessa reportagem, que é o seguinte: o medo, ele traz uma apreensão do desconhecido. E ele atrapalha você, né? Ele atrapalha você a falar. Mas é tratamento, gente. Cuidado com a alienação. O que é alienação? É eu preencher o vazio com dopamina, né? Eu caçar um monte de remédio para me encher, para poder eu preencher o meu vazio. Vai chegar uma hora que não vai dar. O caminho é você tirar o espinho da carne. Claro que você não vai procurar qualquer pessoa para conversar. Você vai procurar pessoas que vai resolver o teu problema. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus vai passar aqui. Ninguém resolveu meu problema até hoje, 12 anos. Eu aqui. As pessoas me anulando, porque eu não podia estar. Ela falou assim, hoje é tudo ou nada. Então você precisa buscar conhecimento. Por isso que tudo começa por aqui, ó. Eu estou aqui ensinando vocês o caminho das pedras para você ir, tá? Caçar a sua libertação. Então a alienação, ela é você preencher o vazio com dopamina. O remédio vai te alienar em relação à dor. Então, assim, eu não estou dizendo para você que você tem que abandonar o remédio, não, tá? Em nome de Jesus. Mas procura alternativa para você ir removendo esse remédio aos poucos. Então, quando você procura conversar, procura um terapeuta, procura um libertador para tratar também a área espiritual, você vai ver como é que as coisas vão começar a melhorar. E aí você vai removendo esse remédio aos poucos, né? Tá? Porque eu sei que tem pessoas que já estão há muito tempo tomando remédio, fazendo tratamento. Então a gente não pode ser ignorante em relação a isso, tá? Mas o que eu estou te dizendo aqui é sobre a questão da tua alma, o espiritual. Existe saída, tá? Uma frase que eu vi desse psiquiatra é o seguinte: o melhor remédio é acordar do sono da alienação. O melhor remédio é acordar do sono da alienação. É não permitir que isso continue, entendeu? Então, sempre vai vir uma intimidação, que é o medo, né? De falar. Ele intimida você. Eu vou falar? Esse negócio dói muito. Mas é isso que o inimigo quer, né? A mordaça para você não falar. Enquanto eu me calei, olha o que Davi fala lá no Salmo 32. Enquanto eu me calei, eu vou terminar com esse texto para você. Os meus ossos foram secando. Então, a Bíblia já fala do tratamento, a Bíblia já fala dessas questões há tanto tempo, né? Tanto tempo. Mas Deus te trouxe aqui nessa live hoje para você aprender. Gente, compartilha essa live. Se você entrar aqui pelo YouTube, eu quero pedir vocês que ainda não são inscritos no meu canal no YouTube, escreve lá, aciona o sininho, né? Que é as notificações, porque eu vou estar sempre colocando mensagens lá. Então aciona, envia para mais pessoas. Vamos compartilhar isso aqui. Seja generoso, né? Abençoe a minha vida e abençoe a vida de muitas pessoas através desse conhecimento, tá bom? Compartilha. O Salmo 32, eu vou terminar falando para você e vou estar orando por você. Na sexta-feira você vem, porque a gente vai estar orando por enfermidade. Nós vamos estar dando comando para todos os espíritos de enfermidade, que é espiritual, e também doenças, tá? Em nome de Jesus. Traz pessoas para essa sala de oração, porque ela está forte. Nós já oramos, entrando nas regiões celestiais e tomando posse daquilo que é nosso. Paz, Maria Amélia. Deus abençoe.
Ó, vamos lá, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, que é o pecado, né? Cujo pecado é coberto, ou seja, apagado. Como que é perdoado o pecado? Através da confissão. Quem pode perdoar o pecado? Só Deus. Só Jesus. Irmã Thalita pode perdoar pecado? Não. O que a irmã Thalita pode fazer como libertadora? Ser um instrumento de Deus para poder desligar você. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Quando dois de vocês concordarem. Então, como que eu vou concordar com você se eu não souber o que é? Então, eu preciso saber para desligar você. Simplesmente para isso, né? Então, bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Tá? Isso aqui foi quando Davi confessa para Natã, o profeta Natã, né, o pecado dele. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Né? Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplica, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Tá? Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria, cantos de livramento. De alegres cantos de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que vocês devem seguir. E sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Eita, gente, tá forte essa palavra aqui. É a Bíblia que está falando isso aqui. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Ou seja, só precisa de freio de cabresto para poder obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia cercará. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justo, exultem todos vocês que são retos de coração. Eita glória. Gente, que Jesus abençoe a sua vida. Quarta-feira a gente está aqui de volta. Me acompanha aqui nos meus stories. Estou sempre colocando uma palavra, sempre colocando algo para abençoar a sua vida. Tá bom? Toda segunda, quarta e sexta a gente está aqui firme e forte trazendo essa palavra para você. Tá bom? Vai acompanhando aí. Deixa eu orar pela sua vida agora. Pai, no nome de Jesus, aonde tiver uma pessoa agora ao alcance da minha voz, Senhor, essa que está aqui comigo, que vai entrar depois. Eu oro agora pela mente dela, por todo sofrimento, Senhor, por toda angústia, por toda confusão na mente, toda ansiedade, toda ignorância, Senhor, toda venda que estava nos olhos, cai por terra em nome de Jesus. Pai, que ela alcance, Senhor, a cura da alma. Que ela alcance, Senhor, a cura, Senhor, dessa enfermidade. Que ela seja, Senhor, desbloqueada para poder, Senhor, ela buscar ajuda. E que ela possa alcançar, Senhor, um tempo, Senhor, de cura, Senhor, transbordante na sua vida. Que ela possa experimentar, Senhor, uma paz que ela nunca experimentou. E que toda enfermidade, Senhor, toda maldição hereditária, todo laço, Senhor, toda enfermidade, Senhor, geracional, seja repreendida da vida dela, Senhor. E ela possa experimentar, Senhor, a paz perfeita em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Amém.